Os cristãos têm uma forte ligação com o judaísmo, com o povo eleito de Deus, do Antigo Testamento, porque a nossa Bíblia católica, toda ela é formada pelo Antigo Testamento, pelos profetas, e pelo Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo. Acontece que o povo judaico, o povo está esperando o Messias ainda. Então, para nós não, o Messias foi Jesus. Embora que eu digo nós, mas nós sabemos que a humanidade jaz sob o maligno. Nós sabemos que Nossa Senhora de Fátima nos alerta sobre isso o tempo inteiro nesta obra aqui e demais videntes pelo mundo afora, falando, dizendo sobre as aparições, as mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Porque nós católicos, muitos, estão ainda cultuando demônios em seitas das mais variadas. Já vimos aqui que Nossa Senhora fala na seita da maçonaria eclesiástica, que é parte do clero, pecando dentro da própria igreja. A maçonaria está infiltrada na Igreja Católica. Nossa Senhora revela aqui. Nós já vimos em vídeos anteriores. Vimos as lojas maçônicas, né, juntamente com a parte do clero pecador. Bom, nós estamos vivendo momentos muito sérios, como já foi dito em outros vídeos também. E eu estou aqui num artigo que é do autor Gilson Lopes da Silva Júnior. Esse tem o título de Sábado Judaico e Domingo Cristão. Isso é muito importante porque há confusão também nesse aspecto de que os próprios adventistas do sétimo dia, que eu já ouvi no canal Novo Tempo, eles propagam como sábado é que deve ser preservado e o domingo não. E que tudo para eles, em termos de Satanás, vem daí, né? E, na verdade, como cristãos que são, eu não sou estudiosa da Bíblia, mas eu acho interessante, né, que se colocam junto com o povo judaico que ainda está esperando o Messias. E se colocam junto, guardando o sábado, no Antigo Testamento, né? Não é? Sendo que se são cristãos, como é que não tem o domingo, que é a ressurreição, que nós marcamos Jesus Cristo a partir da vida e não do descanso, ou não é? Mas através da vida, da ressurreição. É o domingo, nosso domingo de Páscoa, que nós sempre em Jesus nós podemos renascer espiritualmente, alma vivificada, alma nova de uma mulher, alma nova de um homem, em Jesus Cristo. E no judaísmo, tudo ali, aqui tem nesse site, você pode acessar aí, onde diz Sábado Judaico e Domingo Cristão, publicado em 3 de outubro de 2012 por Gilson Lopes da Silva Júnior, que ele está aqui, nessa época ele estava cursando doutorado em educação, tem o título de mestre em ciências da religião, ele é licenciado em história, professor, ensino fundamental e médio, professor, e ele se coloca então aqui uma pessoa que estuda, né, para poder falar o que diz aqui. Sábado judaico, então ele faz toda a explicação sobre o sábado judaico, sábado como instituição da religião judaica e sábado como um sinal identificador do povo de Israel. Então eu vou colocar aqui, eu sou esposa de uma pessoa que eu amo demais, que me ajudou humanamente, aqui terreamente falando, nessa face da terra, a sair do meu abismo profundo também, na providência divina. E isso tudo aconteceu na faculdade de filosofia, nessa época, que era o antigo, extinto agora, seminário maior da América Latina, e
Ali eu conheci esse meu grande amor, num tempo que eu estava assim, definhando, não via a luz do túnel, eu ia, se não tivesse a providência divina, eu não estaria aqui, de jeito nenhum. Então eu vi que eu tive bênçãos ali, sabe? Deus fez me encontrar com o meu eu-tu naquela relação de Martin Buber, que fala que é uma obra maravilhosa sobre a relação eu e tu de Martin Buber. Ali eu vi a mão de Deus na minha relação com o meu amor, o grande amor da minha vida. E eu estou fazendo essa conversação, eu tento fazer essa conversação entre o judaísmo e o catolicismo. E não sou uma teóloga, não tenho estudos, mas na pesquisa aqui que eu estou fazendo, olha o que eu encontro. E eu estou em busca da verdade, da justiça. E tentando fazer a minha parte, o meu melhor, né, no que eu posso. Aqui diz assim: sábado, um sinal identificador do povo de Israel. Nossa Senhora fala aqui, noutra mensagem que eu já deixei daqui, que ela vem então avisar ao povo, né, judaico, que o Messias é seu filho, Jesus. E o Messias do povo judaico é Jesus. Está numa mensagem aqui que eu já deixei em outro vídeo. Então vejam que aqui fala assim, sobre o sábado. Entre aspas. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Isso está no Êxodo 31:13, na época do Êxodo, Antigo Testamento. Bom, continua aqui. O motivo alegado por Deus para que os israelitas tivessem seu sábado, isto é, o seu repouso, como data festiva, está bem definido nas segundas tábuas de pedra da lei. Porque te lembrarás de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Deuteronômio 5:15. Bem, por que teria Deus dado outro motivo, outra razão para que os israelitas guardassem o sábado e não mais mencionou a criação do mundo? Relembramos no festival de idolatria do bezerro de ouro, em que os israelitas diziam, entre aspas, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Fecha aspas. Deus ameaçou destruí-los, mas não o fez, mediante a intercessão de Moisés. Doravante, porém, Israel deveria lembrar a cada sábado que foi Deus Jeová que os libertou da escravidão e lhes restabeleceu o dia de descanso que eles não tinham no Egito, e não o bezerro de ouro de Arão, como alguns israelitas andavam dizendo. O sábado tornou-se, a partir deste evento, um dia festivo nacional, um sinal entre Israel e seu Deus libertador. Para os judeus, portanto, o dia de descanso, o sábado, tem de ser o 7º dia da semana e não outro. Para os israelitas, para o povo hebreu, né? Povo eleito. Esse preceito cerimonial torna o judaísmo diferente das religiões dos povos pagãos que cultuam a lua na segunda-feira, Marte na terça-feira, Mercúrio na quarta-feira, Júpiter na quinta-feira e Vênus na sexta-feira. Assim como os maometanos e os cristãos, cujo dia de culto é o domingo, o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Entre aspas, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo, e guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Êxodo 31:13. Para os povos que nunca foram escravos do Egito, o sábado do 7º dia é um dia comum. Então, para nós que não temos, que não somos do povo israelita, nós não guardamos o sábado, não é? Então, vamos ver o declínio do sábado judaico, como diz nessa pesquisa aqui, feita pelo autor já mencionado acima. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Está entre aspas, é de Jó 3:30. Essa humílima declaração acerca de Jesus, é necessário que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. Vejam,
Essa humílima declaração acerca de Jesus aflorava dos lábios do maior de todos os profetas. Se o sábado pudesse falar, também diria sobre o domingo, o mesmo que João Batista disse sobre Jesus, entre aspas, convém que ele cresça, o que eu diminua. João Batista que disse isso. Pois, sendo um dia de descanso para o corpo, era também um tipo, uma sombra ou uma figura de Jesus, o verdadeiro descanso para nossas almas. É por isso que não encontramos nos evangelhos, nos atos e nas epístolas nenhuma recomendação para a guarda do sábado, nenhuma promessa para quem o observa e nenhuma advertência, repreensão ou ameaça para quem o viola. A vinda de Cristo a este mundo marcou o ocaso do sábado. Nenhuma promessa para quem o observa e nenhuma advertência, repreensão ou ameaça para quem o viola, bem como os das luas novas, entre aspas, dos dias de festas, entre aspas, e de todas as outras cerimônias do judaísmo para todo e qualquer cristão. Como estava previsto, Jesus morreu na cruz entre malfeitores. A natureza ficou enlutada, as trevas cobriram a terra, os discípulos tristes e envergonhados não ousavam sequer fitar os olhos de alguém. Ó sexta-feira! Passei um pouquinho. Ó sexta-feira fatídica! Ó sábado de tristeza e dor! Satanás estava alegre e a igreja em prantos. Imaginemos só por um instante que Jesus não tivesse ressuscitado. Ficaria na sepultura como qualquer mortal e tudo continuariam perdidos, como diz o apóstolo Paulo, entre aspas. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Fecha aspas. Seríamos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 17, 19. Olha que coisa importante que é saber disso, porque nós temos assim uma facção da desgraça querendo tornar Cristo morto, pregado numa cruz, num olhar espírita, não é? De morte, de uma ideologia de morte, que é a teologia da libertação, que dilaceraram com Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos entre nós, cristãos, que estão inseridos neste ecumenismo e que estão matando o nosso catolicismo. Não acredito nos nossos 7 sacramentos, não acredito, debocham dos nossos sacerdotes, né, que são bons, fiéis, acho que não preciso confissão. E Nossa Senhora aqui nos revela que o maior câncer na Igreja Católica é a falta da confissão, deixaram de se confessar. Então vejam que aqui tá muito triste as situações, né? E então, olha só, ó sexta-feira fatídica, ó sábado de tristeza e dor, Satanás estava alegre nessa ocasião, e a igreja em prantos. Imaginemos só por um instante que Jesus não tivesse ressuscitado no domingo de Páscoa. E é nele que nós católicos vamos buscar a força, a vida, a luta contra Satanás nesta face da terra. E é por isso que Satanás está destruindo a Igreja Católica. Está acabando com nossa Eucaristia. E aí entra então Raimundo Lopes, nesta obra aqui, ele, aqui ó, Uma Voz que Fala aos Meus Ouvidos, de Raimundo Lopes, Nossa Senhora, ela deixou várias mensagens aqui, várias mensagens. E a obra missionária é justamente isso. A obra missionária no Brasil é o cuidado com a Eucaristia. Então, que nós brasileiros possamos acordar frente a essa aberração, essa tristeza de quererem matar, pregar. Jesus não morre, não. Claro, a gente sabe disso. Ele é o Rei dos Reis, mas nós temos que fazer a nossa parte.
Nós temos que fazer como já foi dito no vídeo anterior sobre o Apocalipse, sobre o Romanos, sobre o livro da sabedoria que eu já deixei dito, que nós precisamos fazer o projeto de Deus andar, caminhar, não é? Porque Jesus nasce em nós. Ou ele nasce ou ele não nasce em nós. Então é essa mulher nova que eu é que venho vos falar. Eu renasci. Eu adquiri nova vida no Espírito em Jesus Cristo. Eu não tinha. Eu estava na cultura da desgraça da seita da Umbanda. Eu fui metida na santa ignorância nisso aí por minha mãe com 7 anos de idade. E de 7 em 7 anos, eles também, os umbandistas, pedem para que se faça uma segurança de vida ou uma troca de vida, quer dizer, é o pai da mentira ali, é o pai da barganha, sempre exigindo de seus orixás, de seus falsos deuses, um sacrifício que não há mais necessidade. E nós sabemos então que foi Jesus o Cordeiro imolado por amor a nós. Não precisamos mais matar galos e cabritos e fazer oferendas como ainda, inclusive, o povo judaico continua praticando. Né? Sim, o povo judaico continua fazendo seus sacrifícios, tem até site aqui, vídeos mostrando que no ano 2000 entraram já fazendo oferendas, quer dizer, está na hora mesmo de nós todos acordarmos para essa brutal realidade de fazerem sacrifícios que não há necessidade. Mas por que não há necessidade? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro imolado que veio ao mundo, para a humanidade, para nos resgatar dos nossos pecados, de cada alma humana. Então aqui diz assim: mas o sábado passou como predisse o profeta Oséias. Continua a pesquisa aqui. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados. Oséias 2:11. Passou como escreveram os evangelistas. E passado a sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Marcos 16:1. O sábado passou não apenas como um dia que é sucedido pelo dia seguinte, mas como o dia mais importante da semana que cedeu lugar a outro dia mais importante ainda. Entre aspas, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Mateus 28:1. O texto grego de Mateus traz este versículo no plural, no fim dos sábados, quando já despontava o primeiro dia da semana. Mateus 28:1. Aníbal Pereira dos Reis propõe esta tradução, entre aspas, quando os sábados se acabaram, ao amanhecer, o primeiro dia da semana. Domingo. É clara a antítese dos sábados que cessaram com o primeiro dia da semana, que surgia. Este plural, sábados, tanto podem ser alusivos aos feriados daquela horrenda semana, como também pode ser uma declaração de que o sábado anterior ao domingo da ressurreição foi o último dos sábados do 7º dia a vigorar para os cristãos. Né? Mas continua essa facção pecadora ainda em pleno século XXI, início do século do novo milênio, nós temos pessoas cultuando ainda os próprios católicos, próprios sacerdotes pecadores, cardeais, bispos, dentro da Igreja Católica pecando e fazendo o que não deve. Então, nós vamos continuar no próximo vídeo para essa situação aqui, da visão de Jesus sobre o sábado. Vamos ver então a visão de Jesus sobre o sábado. Tudo o que eu faço é em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém.